dia. Você pode dar um ósculo santo em quem está à sua direita, à sua esquerda por mim. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Publicamente quero pedir perdão aos irmãos pelo ano passado. Não tive condições de estar com vocês, mas graças a Deus. Irmãos, esqueci de colocar, as crianças de 2 a 11 anos, acompanhar na área ali, que elas vão estar sendo ministradas de 2 a 11 anos, né? Ela vai estar conduzindo as crianças às salinhas. Amém? Então eu peço perdão aos irmãos pelo ano passado. Não tive condições de estar com vocês, mas o Senhor preparou esse tempo neste ano. Para mim tem sido maravilhoso, uma oportunidade incrível estar junto com os irmãos. Desde sexta-feira temos sido muito abençoados, muito fortalecidos, renovados pelo Senhor. E quero me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Daniel, nasci na ensolarada Guarujá, litoral de São Paulo. Depois de casado, faço 24 anos de casado esse ano. Sou casado com uma morena maravilhosa, com quem tenho 3 filhos, Eric, que faz 22 anos agora, dia 16, Bianca com 19 e a Nathalie com 11 anos. Eu fico rindo porque os irmãos, pelo semblante, né, pelo sorriso, estão me dizendo que vocês pensavam que eu tinha 18 anos de idade, não é isso? Um pouquinho mais, só um pouco mais. Acabei de completar 47 anos agora, nesse mês de janeiro. 47 anos de muita graça, misericórdia, de um cuidado maravilhoso dos pais, Azaf, Rosana, John, Marta. Mas Deus é bom, né? E nessa tarde vamos retornar para estar com os irmãos lá, mas eu quero agradecer a acolhida, agradecer o amor. Fui marcado pelo Senhor através da vida de vocês nesses dias, e louvo a Deus por cada um dos meus irmãos. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, a palavra diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse verso 18 é muito interessante porque as Escrituras afirmam que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. Não foi uma simples aproximação. Como todos nós já aprendemos, o verbo, a palavra, a ação que saiu da boca de Deus e que trouxe à existência o universo. A palavra que se tornou carne, que se fez homem, que tabernaculou, que andou entre nós, vivendo uma vida perfeita, uma vida irrepreensível, realizando uma tremenda obra. Essa palavra, este verbo que se tornou homem e que morreu pelos nossos pecados, agora se aproximava dos discípulos ressurreto. Ele havia ressuscitado dentre os mortos
E ressurreto dentre os mortos, Jesus se aproxima dos seus discípulos. Me lembrei hoje de manhã do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, o tema dos irmãos tem a ver com isso, sobre despertando a igreja para o agir do Espírito Santo. Normalmente falamos sobre os atos do Espírito Santo. Lucas começa a descrever que Jesus deu mandamento para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele que havia ressuscitado dentre os mortos, passou 40 dias com eles, comendo com eles e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É interessante que as Escrituras afirmam que depois de Jesus lhes ter falado, ele começou a subir, a ser elevado à vista dos seus olhos. E uma nuvem o encobriu. A palavra de Deus afirma que 2 varões, 2 anjos, se colocaram ao lado dos discípulos e disseram: varões, por que vocês estão olhando para as alturas? Pois esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir da mesma forma com que o vistes subir. Jesus voltará. Não foi muito empolgante. Jesus voltará. Aleluia! Na força da experiência, desse contato com o Senhor Jesus, da comunhão com o Senhor Jesus, na força das palavras que o Senhor Jesus liberou para os seus discípulos, inclusive sobre o Espírito Santo, que eles deveriam aguardar até que a promessa se cumprisse, e na força desta revelação de que Jesus voltaria, retornaria da mesma forma com que ele havia subido, foi que a igreja começou. Foi que aqueles homens saíram daquele lugar cheio de júbilos para se reunir, para orar, para buscar, para começar a viver a palavra do Senhor. E a igreja começou a dar os seus primeiros passos de vitória, de impacto, de transformação. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus voltará. Aleluia. O que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, em rápidas palavras, é sobre a vinda do Senhor Jesus. Esse tema tem empolgado muito meu coração, tem fortalecido muito meu coração, tem me animado muito, porque eu tenho essa esperança de ver o retorno do meu amado Jesus. Amém, queridos? Uma vez, eu não sei se o Azaf lembra, Azaf me ensinou algo interessante, disse que é o fim que determina o meio. E de fato, nós procedemos, nós agimos, nós caminhamos segundo aquilo que os nossos olhos contemplam. Se de fato estamos focados, estamos olhando pela fé para este grande evento, e eu quero falar sobre a vinda de Jesus nessa perspectiva de um grande evento. Por que não dizer o mais incrível, o mais impactante e o mais assustador evento de toda a história da humanidade. Nenhum outro evento, nenhum outro dia pode ser comparado ao dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz tremer meu coração. Isso mexe profundamente comigo. E eu concordo com as palavras do Azaf. De fato, o alvo que nós temos estabelecido diante de nós determina a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Muitas questões têm se levantado no meio da igreja nesses últimos tempos, sobre frieza, sobre indiferença, sobre falta de intensidade, sobre um serviço não tão eficaz. Mas eu creio que o Espírito Santo está realizando essa obra nesses últimos dias, que é despertar os nossos corações, gerar, restaurar aquela vigilância, porque o Senhor da seara, o Senhor da vinda,
o Senhor da casa, o Senhor dos talentos, Ele está voltando. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Quantos esperam a vinda do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então quero falar sobre a vinda de Jesus como um evento. Sem dúvida será o evento mais glorioso e também assustador de toda a história da humanidade. É interessante que os profetas como Joel, Malaquias, eles descreveram o dia do Senhor como grande e terrível dia do Senhor, um dia sem igual. E é interessante que, meditando com mais cuidado nas Escrituras, nós vemos que os textos nos dão a entender que esse dia não será nem tão rápido e nem tão discreto. Eu pensava que seria rápido, e ainda incentivado por grandes produções como Deixados para Trás. Quantos assistiram esse filme, Deixados para Trás? Onde alguma coisa aconteceu que nem todo mundo sabe o que aconteceu. Aconteceu e trouxe, na verdade, um verdadeiro caos em todo o mundo. Se você observar com cuidado as Escrituras, você vai ver que elas nos dão a entender que não será nem rápido e nem discreto. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, pegando em primeiro lugar o Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31. Essa passagem diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Então você, pela fé e com a ajuda do Espírito Santo, começa a visualizar o retorno do Senhor Jesus com todos os anjos. Mateus 25, 31. Com todos os anjos. Eu me lembro do episódio de Mateus 26, quando Jesus foi preso, e Pedro reage, cortando a orelha daquele servo, e Jesus diz para ele guardar a espada, para ele se acalmar. Jesus disse para ele: você não sabe que eu poderia rogar ao Pai, e ele no momento enviaria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião tendo em torno de 6.000 soldados, 12 legiões em torno de 72.000, é isso mesmo? Anjos. É engraçado que o escritor de Hebreus fala sobre incontáveis hostes de anjos. Mateus 25 diz que ele virá com todos os seus anjos. Vai ser um evento glorioso, um evento incrível, que vai mobilizar de fato todo o céu. As Escrituras afirmam também, 1 Coríntios 15, também 1 Tessalonicenses 4, que os mortos em Cristo, ou os discípulos, ressuscitarão. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E você viaja um pouco comigo. O Filho do Homem está voltando e todos os anjos com ele. E as Escrituras afirmam que agora os mortos em Cristo
de todas as épocas, de todas as gerações, em todas as partes do mundo, em todas as nações, ressuscitarão. Em 2005, meu pai dormiu no Senhor. Ele ressuscitará. A irmã deu testemunho sobre seu filhinho, que também dormiu no Senhor. Você para pensar. Todos os mortos em Cristo, de todas as épocas, todas as gerações, em toda a parte do mundo, ressuscitando. Pelo que nós vamos vendo nas Escrituras, lembrando do evento que aconteceu, das reações que aconteceram, na verdade, na morte do Senhor Jesus, onde a terra tremeu, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos ressuscitaram e foram vistos. Então eu começo a imaginar esses mortos em Cristo ressuscitando, talvez saindo da terra. Um evento incrível. Um evento tremendo, um evento extremamente assustador. Depois as Escrituras vão afirmando que os vivos serão transformados para subir para o encontro do Senhor nas nuvens. Esse texto mesmo que nós lemos de 1 Coríntios 15 fala que depois nós seremos transformados. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. É interessante que as Escrituras afirmam que tudo acontecerá. Na verdade, essa transformação, essa glorificação, estava ouvindo o Asaf ministrando, cantando sobre a glorificação do nosso corpo. É a glorificação que acontecerá num piscar de olhos. Ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão, e num abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Não fala que é a vinda num abrir e fechar de olhos, mas a glorificação do nosso corpo. Quando as Escrituras afirmam que o que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é terreno se revestir do que é celestial, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Essa transformação do nosso corpo acontecerá num abrir e num fechar de olhos. Quem está preparado, diga amém. Obrigado, hein? Obrigado, querido. E o evento vai acontecendo. Outra afirmação das Escrituras: a natureza será fortemente abalada mediante a manifestação de seu Criador. 2 Pedro 3, 7 ao 12, pegando partes do contexto, diz o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro diz o seguinte: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Aquele por meio do qual o universo foi criado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, recebeu toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, e foi elevado à mais alta posição. Agora está voltando com todos os seus anjos, com poder e muita glória. A natureza não vai suportar. Pedro vai descrevendo, em simples palavras, ele está dizendo que o céu vai pegar fogo. Os elementos ardendo se desfarão, as obras serão desfeitas. Você para imaginar quão terrível será o espetáculo. Impressionante. As Escrituras afirmam
que logo em seguida, Mateus 24, 29, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Já citei o que aconteceu na morte do Senhor Jesus, quando tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E é interessante lembrarmos também da experiência na antiga aliança, uma experiência quando Deus desceu para trazer a lei, para falar com o seu povo. Êxodo 19 fala sobre isso, Êxodo 19, 20. As Escrituras afirmam que todo o monte tremia, fumegava, relâmpagos, sonido de buzina que ia aumentando cada vez mais. É interessante como os eventos vão se repetindo. Você para imaginar. Pedro, no contexto da sua palavra, ele diz que os céus passarão com estrepitoso estrondo. O Senhor descerá do céu com grande alarido e voz de trombeta. Não é algo imperceptível, escondido. A sua glória será vista. Aleluia. E o seu dia virá com poder e com muito impacto. A natureza não suportará. Agora o seu Criador está retornando com todos os seus anjos, os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados e a natureza sendo tremendamente abalada. A última consideração, tudo isso estará acontecendo perante os olhos de toda a humanidade. Eu não creio que, como afirmei no início dessa palavra, que é algo que vai acontecer sorrateiramente, discretamente. Pelo contrário, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 30, diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. É interessante que o significado, a raiz dessa palavra lamentar, é golpear, é bater com força, é o mesmo lamento que se faz por um morto. Eu tinha uma curiosidade de saber qual seria a minha reação quando eu perdesse alguém muito próximo a mim. E eu comprovei minha reação em 2005, quando recebi a notícia da morte de meu pai. Tinha feito uma viagem radical com minha família, a Selma, e as crianças e uma sobrinha, para Pernambuco. E ministrei com os irmãos na volta. No programa tínhamos um descanso, alguns dias de férias, e quando cheguei em Maceió, chegando em Maceió, entrando no lugar onde passaríamos aqueles dias, eu recebi o telefonema de um irmão. Um telefonema sem emoção. Ele falou assim, rapidamente, o que tinha acontecido. Dani, oi negão, tudo bem? Só estou ligando para avisar que o pai morreu. Selma estava na minha frente e eu não sei qual foi a minha reação, né, meu semblante. Ela, o que foi, Dani? Eu não consegui terminar a frase, meu pai morreu. Aí comecei a chorar. Naqueles dias, saíamos para almoçar, para jantar. Eu sou uma pessoa discreta, quietinha, mais tranquila. Mas no restaurante cheio de gente, junto com a família, quando recordava do meu pai, eu começava a chorar. Ali na mesa, diante de todos, é a mesma palavra utilizada por Jesus. Diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Vindo, você vê que é um presente, né, que vai dando continuidade. Se nós voltarmos para Atos dos Apóstolos 1, a partir do verso 9, a palavra dos anjos foi o seguinte: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá da mesma forma com que o vistes
subir, porque eles estavam olhando para os céus enquanto Jesus subia. Então, se ele virá da mesma forma com que ele subiu, podemos dizer, enquanto Jesus desce. Aleluia. Quem quer participar desse evento, diga amém. Querendo ou não, vai participar. Eu costumo dizer que tendo ingresso ou não, vai ter que assistir. Vai ter que assistir. Mas é melhor participar, né? É melhor, na verdade, ter a confirmação, ter o ingresso pela fé, né? Ser de fato salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque para aqueles que são do Senhor será um dia de extremo júbilo, de extrema alegria. Jesus nos manda levantar a cabeça, erguer os olhos e exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Quem está alegre com isso, diga amém. Quem pode dar um brado, diga aleluia! Aleluia! Quero dizer para você, se isso não te motivar, nada te motiva. Nada te motiva. É impressionante como Deus sabe tratar com o homem. O Senhor sabe como mexer com o homem. Nós não sabemos o dia da nossa morte, só para ajudar. Não sabemos também o dia e nem a hora da vinda do Senhor Jesus. E a palavra de exortação, continuamente repetida pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, é vigiai. O significado de vigiar é estar de pé, é estar pronto. Pergunta para o seu irmão, você está pronto? Você está preparado? Aleluia. Quem está preparado, diga amém. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, verso 7 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todo olho verá. Ele vem com as nuvens, todos os anjos virão com ele. Na sua vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em toda a parte do mundo, de todas as gerações, de todas as épocas. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor Jesus, seremos transformados num abrir e num fechar de olhos, instantaneamente. Aleluia! Para subirmos para o encontro. O Rei está voltando, o Rei está retornando, está vindo. Aleluia! E tudo isso está acontecendo perante os olhos de todas as nações, todas as pessoas, em toda parte, em todo o mundo. É interessante, se você ler o livro do profeta Isaías, o capítulo 2, a partir do verso 6, um texto paralelo também, Apocalipse 6, a partir do verso 12, diz que ante o terror da glória e da majestade do Senhor, da vinda do Senhor Jesus, os homens se esconderão pelas fendas, pelos penhascos, pelos buracos da terra. Eu gosto da palavra de Isaías 2, porque a essência daquela palavra, uma palavra profética, volto a dizer, linkada com Apocalipse 6, diz que a soberba do homem será abatida, a arrogância do homem será abatida, só o Senhor será exaltado naquele dia. Aleluia! Só o Senhor será exaltado. Os homens apavorados, aterrorizados, tentarão se esconder pelas rochas, pelas fendas,
Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Chegou o grande dia da sua ira. Todos verão, todo olho verá. Eu não sei quanto tempo esse evento vai se estender. Eu só sei que não vai ser assim, não. Não vai ser assim, como talvez nós imaginássemos, ou imaginávamos, né? Nos resta estar preparados. E é interessante como esse preparo, eu gosto muito de uma passagem de Judas. Judas 1, acho que é o verso 20 ou o verso 21, onde ele vai dizendo sobre nos edificarmos na nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas fala sobre nos protegermos, nos guardarmos no amor de Deus. Nosso lugar de refúgio, de proteção, de consolo, de ânimo, é no amor de Deus. Aleluia. Esse dia está prestes a acontecer. Obviamente tem um termômetro, 2 Tessalonicenses 2. Paulo diz o seguinte, que não precisamos ficar perturbados, porque esse evento, ou a vinda do Senhor Jesus, de modo algum acontecerá, sem que antes venha a apostasia e seja revelada o homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável. Mas, meus amados irmãos, pelo que o cheiro que a gente anda sentindo no mundo, ele já deve estar por aí. Asaf deve falar com muito mais propriedade, que é muito viajado, conhece muita coisa em todo o mundo. Ele já deve estar por aí, deve estar prestes a se manifestar. O mundo, na verdade, clama por uma liderança que dê jeito nesse caos que o mundo tem vivido. Mas é interessante que quando ele se manifestar, aí começa a contagem regressiva. Começa a contagem regressiva. Amém ou não? Amém. Aleluia. Fique esperto, fique atento. Em Mateus 24, verso 15, é interessante que me incomoda muito o verso 15 e o verso 29 de Mateus 24. Porque tem uma linha de eruditos, de estudiosos, que diz que a igreja não passará pela grande tribulação, e uma outra linha diz que a igreja passará pela grande tribulação, e eu não quero dizer nada. Quero apenas dizer que Jesus, no verso 15 de Mateus 24, diz: quando, pois, virdes o abominável. E no verso 29, Jesus diz: logo em seguida a tribulação destes dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Ah, meus amados irmãos, que o Espírito Santo, porque eu creio que essa é a tarefa do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajude nesse tempo, porque é um tempo de... O mundo está sendo marcado pela incredulidade, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais indiferentes no que diz respeito ao Senhor, cada vez mais negligentes. E é interessante como esse espírito ronda a igreja, e no meio da igreja nós às vezes encontramos um ou outro, uma parte da igreja de fato dormindo, sonolenta, com muita expectativa sobre as coisas desta vida, né, da terra. Eu creio que é tempo de nós fazermos como Jesus fazia continuamente, de olharmos para os céus, de começarmos a pensar nas coisas de cima, nas coisas do Senhor, porque o seu dia se aproxima, e eu digo: Maranata. Aleluia. Nós estávamos cantando aquela música: Maranata,
Maranata, Maranata, vem Senhor, vem Jesus. Estávamos ministrando esse cântico uma vez na nossa congregação e a Selma, minha esposa, estava ali falando com o Senhor, porque a segunda parte diz: o Espírito e a noiva dizem vem. E ela dizia: Senhor, eu não vejo a igreja dizendo vem. Parece que a igreja está tão assim, né, vivendo em outra realidade. Imediatamente o Senhor respondeu ao coração da Selma, dizendo: chegarão dias que a minha igreja clamará ardentemente pela minha vinda. O Espírito e a noiva dizem vem. Será que nós vamos precisar de uma ajudazinha para pensar mais nessas coisas, para aplicar mais o nosso coração a esta verdade? Aleluia, tudo já se cumpriu. E o Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Certamente venho. A vinda do Senhor Jesus é certa. Eu quero orar junto com vocês nesta manhã, porque eu creio que dentre as coisas especiais e maravilhosas que o Espírito Santo... Willy, pode me ajudar aqui, por favor? Entre as coisas maravilhosas, incríveis que o Espírito Santo realiza, Asaf nos listou muitas coisas ontem sobre a obra do Espírito Santo. Dentre essas coisas maravilhosas que ele realiza, está o preparar o nosso coração, o manter a chama acesa, nosso coração aquecido, nosso espírito pronto. Eu gosto muito daquela parábola, quando Jesus fala sobre um servo onde o seu senhor saiu para a festa de casamento. E Jesus disse que ele deveria estar pronto, preparado, vigiando, porque quer seu senhor voltasse, e dentre as coisas que Jesus fala, ele diz sobre a vigília da noite, sobre a madrugada, que é um tempo que denota para nós sono. E quando a gente fala sobre sono, falamos sobre algo até lícito. Aí vamos entendendo porque Jesus fala que o seu dia será como nos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, compravam, vendiam, negociavam, coisas que não são propriamente pecado. Mas Jesus fala sobre mesmo o Senhor voltando das festas de casamento, numa hora, entre aspas, inadequada, né? Uma hora diferente, uma hora, né, onde naturalmente o servo, qualquer um, deveria estar dormindo. Ele prontamente se levantasse para abrir a porta. Não é prudente deixar para se preparar depois. A hora do preparo é agora. Não podemos viver do jeito que nós queremos, porque o mundo, o pecado exerce o efeito como de um anestésico sobre as nossas vidas. Entorpecimento, vai tirando a lucidez, vai nos levando a nos conformar a esse sistema, a este mundo. É muito perigoso. Vai esfriando a fé, e se não cuidarmos, pode até matá-la. É tempo de fé, é tempo de crer, é tempo de comunhão. Não digo propriamente
coisas religiosas ou coisas que nós podemos fazer na nossa própria força. Mas eu quero pegar a palavra de Judas sobre nos guardar no amor de Deus, nos aconchegar nos braços, no coração do Pai, para ficarmos protegidos. Nesses dias que a palavra do Senhor diz que são dias difíceis, dias trabalhosos, dias complicados. Se a igreja aqui é uma igreja normal, como a gente lá em São Vicente, acho que você tem visto também que nesses dias muitos estão se tornando amantes de si mesmo, irreverentes, caluniadores, desafeiçoados. Quando Paulo falou sobre isso, segundo a Timóteo 3, não estava falando sobre o mundo jaz no maligno mesmo, falando da igreja, daqueles que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento pleno da verdade. Mas que bom que o amor do Pai nos guarda, amém, irmão? E eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que precisam desse renovo do amor do Pai, aqueles que não têm pensado muito nesse grande e nesse terrível dia, e obviamente porque não pensam tanto nesse grande e nesse terrível dia, estão adiando o seu preparo, a sua preparação. Mas é tempo de se levantar diante do Senhor. Então eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que precisam de um renovo, de um reacender da chama. Por favor, você não venha diante de mim, porque todas as vezes que eu faço esse apelo, eu sinto de descer e de estar junto com os meus irmãos. O rapaz da mesa ali, por favor. Posso descer? Eu não consigo convidar a igreja sem descer para estar com a igreja. Porque o sentimento que eu tenho também é de que eu também preciso me preparar continuamente. Eu creio que a vigilância comunica aos nossos corações que nunca está bom. Nunca pense que está bom. Em Apocalipse 22, Jesus diz o seguinte: o justo continue na prática da justiça. Você tem que continuar. Se você já está fazendo as coisas certas, tem que continuar. Porque o santo deve continuar a santificar-se. Continue o imundo ainda sendo imundo. O injusto ainda na sua prática. Mas aquele que é santo, mas aquele que é justo, deve continuar na sua prática. Por favor, comece a falar com o Senhor. A igreja precisa de olhos para ver, olhos de fé para contemplar o Senhor. Se você ficar com seus olhos abertos e mirando a mim, você vai perder a visão de Cristo. Porque é para Ele que nós precisamos olhar. E o Espírito Santo está falando: estou concedendo à minha igreja olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estou liberando a visão do meu povo, diz o Senhor. Estou liberando os ouvidos da minha igreja, diz o Senhor, para ouvir o que o meu Espírito está falando, para discernir a minha voz do Senhor. É um tempo de vozes estranhas. É um tempo de vozes estranhas, diz o Senhor. Ah, minha igreja, é tempo de vozes estranhas, de palavras estranhas, que não saíram da minha boca, diz o Senhor.
Mas agora eu concedo à minha igreja ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu concedo à minha igreja ouvidos para ouvir. Te capacito a ouvir a minha voz, diz o Senhor. Há muito tempo tu não ouves a minha voz. O problema não está em mim, porque eu falo continuamente, diz o Senhor. Continuamente eu tenho advertido a tua vida. Eu tenho revelado a ti a minha vontade. De forma simples, contínua, diz o Senhor. Mas tu não tinhas ouvido para ouvir. Neste dia eu te concedo ouvidos para ouvir. Tu precisas ouvir a minha voz. Tu precisas ouvir a minha voz, diz o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas são conduzidas e guiadas pela voz de comando que sai da minha boca, diz o Senhor. Por isso nesse dia eu restauro os teus ouvidos. Para que tu possas me ouvir com mais clareza. Eu tenho palavras de amor para a tua vida, diz o Senhor. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho alegria em ver meus filhos dispersos, negligentes, se afastando, se desviando. Eu tenho palavras de vida, palavras de amor, palavras de consolo para o teu coração, diz o Senhor. Receba ouvidos. Receba ouvidos. É tempo de ouvir o que o Espírito diz. É tempo de ouvir o que diz o meu Espírito. É tempo de ouvir, é tempo de discernir. É tempo de clareza. Oh, você pode levantar tuas mãos nessa manhã. Abre o seu coração. Diga: Senhor, eu recebo. Se aproprie agora. Se aproprie agora. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa o doce Espírito de Deus encher a tua vida agora. Deixa os rios fluírem. Se aconchega no amor de Deus, o Pai. Só assim nós poderemos vencer nesses dias maus. Só assim poderemos prevalecer nesse tempo difícil. É Deus quem nos guarda, mediante a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Vamos levantar uma adoração ao Senhor nessa noite, nesta manhã. Oh, deixa fluir os rios. Judas fala sobre nos edificarmos na nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Oh, adoramos. Oh, Senhor. Você pode orar no Espírito, orar em línguas. Você pode cantar no Espírito. Deixa os rios de Deus fluírem através da tua vida. Deixa o Senhor romper com a secura deste mundo, com o deserto desta terra. A palavra afirma que nós seríamos um manancial cujas águas nunca faltariam. Nós recebemos de Ti, Senhor, nesta manhã. O Senhor ainda está falando que também vai abrir os nossos olhos.
Há pessoas aqui para as quais o Senhor dará visões e revelações. Essa também é uma marca dos últimos dias. Você receberá sonhos, você receberá visões. O Senhor vai permitir que você contemple coisas sobrenaturais, coisas espirituais. O Senhor vai se revelar de uma forma diferente na tua vida, na simplicidade da tua casa, do teu dia a dia. O Senhor vai se manifestar nas tuas noites, no teu descanso, te dando sonhos. Você vai sonhar com a vinda do Filho do Homem. Você vai sonhar com a ressurreição dos mortos, com a glorificação do nosso corpo. O Senhor compartilhará com você os seus segredos, a sua intimidade. É tempo de se aproximar do Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda. E o Consolador nos ajuda. Você pode abraçar seu irmão. Abraça o seu irmão. Vamos ministrar uns sobre os outros. Derrama do Espírito Santo que há em você. Começa a confortar, a consolar a vida do teu irmão. Faça uma oração específica de consolo, de esperança, de fé. Diga a seu irmão: receba esperança nesse dia. Receba fé e graça da parte de Deus. Receba, receba em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Paulo escreveu sobre consolarmos uns aos outros com essas palavras. Consola teu irmão e diga: se você morrer, você vai ressuscitar primeiro. Consola ele e diga: se você estiver vivo, você será transformado. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. A verdade é que todos nós subiremos para o encontro do Senhor nas nuvens. Ele voltará. Ele voltará. Maranata. Oh, Maranata. Ele voltará, Ele voltará. Seja consolada, igreja do Senhor Jesus, Ele está voltando. Oh, aleluia. Meu amado, e Ele é meu. Eu sou do meu amado.